Olá, pessoal. Eu me chamo Jonas, sou estudante do curso de Ciências Biológicas pelo Instituto Federal do Ceará e faço parte do grupo de estudantes que ficou responsável por auxiliar vocês na disciplina de Biologia. Bem, hoje eu irei apresentar uma pequena videoaula acerca de um conceito que foi abordado pela videoaula anterior da nossa colega Adriane, que foi o conceito de ecossistema. E hoje, especificamente, eu irei abordar os componentes dos ecossistemas. Bem, quando a gente fala em ecossistema, nós estamos falando de diferentes espécies vivendo em uma determinada área e interagindo entre si e os componentes não vivos daquela região. Então, o que é um ecossistema? É um ambiente onde um grupo de espécies, né? Para quem não se lembra, um conjunto de espécies forma uma população. E espécies são indivíduos que são capazes de se reproduzir e originarem indivíduos férteis. Essa é um conceito bem importante da ecologia. Então, um conjunto de espécies forma uma população e um conjunto de populações forma uma comunidade e um conjunto de comunidades forma um ecossistema e um conjunto de ecossistemas forma a biosfera, que irei abordar um pouco mais adiante. Então, de forma sintética, para sintetizar, o ecossistema ele é formado pelos seres vivos, que na ecologia temos um termo para designar, que são os componentes bióticos, e também é formado pelos componentes não vivos, que na ecologia chamamos de componentes abióticos. Com relação aos componentes abióticos, eles podem ser divididos em físicos, químicos e geológicos. Os componentes abióticos físicos são a temperatura, a radiação solar, o vento, a umidade relativa do ar, ou seja, todos os componentes físicos que interagem naquele ecossistema. Já os componentes abióticos químicos são todos os compostos químicos, ou seja, que são representados na natureza pelos nutrientes. Um exemplo, as plantas elas extraem, né, os nutrientes do solo para produzirem o seu próprio alimento. Ou seja, são compostos químicos que as plantas utilizam para sobreviver. Agora, com relação aos componentes abióticos geológicos, são o tipo de solo, o relevo, rochas, ou seja, toda a formação geológica que compõe aquele ambiente, aquele ecossistema. Agora, com relação aos componentes bióticos, bem, eles podem ser divididos em autótrofos e heterótrofos. Autótrofos é o conceito que designa um grupo de organismos que conseguem produzir seu próprio alimento. E heterótrofos designa um grupo de organismos que não conseguem produzir seu próprio alimento. Ainda com relação aos autótrofos, eles podem ser divididos em organismos fotossintetizantes e quimiosintetizantes. Um exemplo bem conhecido de organismo fotossintetizante são as plantas. As plantas elas utilizam da radiação solar, ou seja, da luz solar, juntamente com gás carbono, água e outros sais minerais para produzir seu próprio alimento. Já os organismos quimiosintetizantes, e podemos citar como exemplo as bactérias nitrificantes, elas se utilizam de compostos inorgânicos químicos. As bactérias nitrificantes, elas capturam o nitrogênio da atmosfera, transformam em um composto que elas podem utilizar para, é, para suprir as suas demandas metabólicas, e o restante desse nitrogênio, ela joga na atmosfera, naquele ambiente, para possíveis reações futuras, para possíveis utilizações dessa energia. Ainda com relação aos componentes bióticos, né, que são os seres vivos propriamente ditos, tem os heterótrofos, que são aqueles que não produzem o seu próprio alimento. Eles podem ser divididos em consumidores e decompositores, que eu irei abordar um pouco mais à frente. Então, nós temos nós, seres humanos, temos também
outros animais, né? Importante lembrar que nós também somos animais, isso nós não podemos esquecer. E temos organismos decompositores, que aqui eu representei por um cogumelo, né? Então, com relação ainda aos heterótrofos, eu iria especificar um pouco mais o que são os consumidores. E trouxe aqui uma cadeia alimentar para representar isso. Nessa cadeia nós temos os produtores, que são as plantas, que vão produzir o seu próprio alimento e transmitir, né, essa energia que elas capturam para o restante da cadeia alimentar, o que caracteriza um fluxo de energia. Isso é bem importante. Depois temos o consumidor primário, que vai se alimentar desses produtores. Temos o consumidor secundário, que vai se alimentar dos consumidores primários, que são os consumidores que se alimentam dos produtores, ou seja, das plantas. Temos o consumidor terciário, que vai se alimentar desse consumidor secundário. E temos o consumidor quaternário ou final, que irá se alimentar do consumidor terciário. Vale ressaltar também que temos os decompositores, que geralmente nós não fixamos em um nível trófico, pois eles vão agir em todos esses componentes dessa cadeia alimentar. Ele tem a função de decompor, de degradar na natureza, tanto os produtores como todos os outros consumidores. Essas relações, né, entre cadeias alimentares e níveis tróficos será abordado de forma mais detalhada em próximas videoaulas. Provavelmente. Com relação aos decompositores, nós temos os fungos, temos bolores, temos outros tipos de decompositores que surgem de matéria orgânica em decomposição, e todos eles compõem o grupo dos decompositores. Os decompositores, como eu havia dito, eles têm uma função muito importante, porque se, por exemplo, uma folha se desprende de um galho de uma árvore e fica no solo, né? Se não há os decompositores, aquela matéria orgânica, aquela folha, ela não irá ser degradada pelo meio ambiente e vai ficar lá por toda uma eternidade. Então, os decompositores têm a função de degradar a matéria orgânica que está morta. A partir disso, eles conseguem os seus nutrientes, né, para sobreviverem, e o resto eles liberam no ambiente para processos futuros. Vale ressaltar que também o ecossistema ele necessita ter um equilíbrio, ou seja, cada animal ele tem a sua função, ele tem o seu nível trófico, ele tem seu papel numa cadeia alimentar. E, por exemplo, algum desses animais sofre extinção, né? Se alguma dessas espécies sofre extinção, claro que vai acarretar num desequilíbrio e afetar negativamente todas as relações ecológicas que existem nesse determinado ecossistema. E por fim, eu trouxe a biosfera, que é o conjunto dos ecossistemas existentes no planeta Terra. A biosfera é necessariamente o nosso planeta Terra, pois ele é justamente a junção de todos os ecossistemas existentes. Vale ressaltar também que o conceito de ecossistema ele é bem abrangente. E, por exemplo, uma poça de água ou uma árvore qualquer também pode ser considerado um ecossistema, pois dentro desses ambientes vivem vários seres que interagem também com seres com componentes abióticos, ou seja, não vivos. E essas relações também configuram com as relações de um ecossistema. Então, obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima.